se eu tivesse recebido esses conselhos e tivesse escutado, hoje a minha realidade ia ser outra. E pode apostar, você não quer ter 34 anos, que é o que eu tenho hoje, sem ter conquistado quase nada na vida. Com 15 anos a gente pensa que é só aproveitar a vida, que a gente ainda é criança, né, adolescente, e vai conseguir as coisas depois, ou que a gente vai viver muito tempo com os nossos pais e vai dar tudo certo. Na minha época, era a época de Orkut e MSN, então tudo que a gente focava era nisso, ficar no Orkut, ficar no MSN, em Lan House, estudar, jamais. A gente não via a hora de sair da escola para conseguir só aproveitar a vida. E eu não sei se eu teria escutado esses conselhos, mas se você tem 15 anos, se você tem 20 anos e está assistindo esse vídeo, é porque você realmente quer mudar sua vida, você realmente já tem um pensamento diferente do meu. Porque tudo que eu fiz com 27 anos, que eu comecei a fazer, que é o que eu vou falar nesse vídeo, eu devia ter feito com meus 15 anos. Mas eu não fiz, por isso que eu quero trazer esse conselho pra você, porque se eu tivesse recebido esses conselhos e tivesse escutado, hoje a minha realidade ia ser outra. E pode apostar, você não quer ter 34 anos, que é o que eu tenho hoje, sem ter conquistado quase nada na vida. Porque quando eu imaginava eu com 30 anos, eu imaginava eu num cargo que eu recebia muito bem, com um carro muito bom, uma casa quitada, e não é a minha realidade hoje. Por isso que eu quero que, se você tem essa idade, por favor, assista esse vídeo com atenção e receba essas dicas com carinho, que realmente eu tô trazendo essas dicas com muito carinho, para que você possa conquistar as coisas que você deseja antes de que você imagina. A primeira dica que eu quero trazer para vocês é: foque nos estudos. Quando eu fiz 18 anos, o que eu fiz? Eu falei assim, não vou fazer faculdade agora não, eu quero descansar. Gente, eu fiquei por anos descansando, e quanto mais tempo você passa sem estudar, mais tempo você quer ficar longe dos estudos. Se você começa com 17 anos, sua mente ainda tá fresquinha, sabe? Então você vai conseguir continuar nesse pensamento. Mas eu te garanto que se você deixar um tempo para descansar e for mais pra frente eu começo, vai ficar mais difícil. Um irmão de uma amiga que eu tinha, que ele saiu da escola e ele começou a fazer um cursinho. Ele fez 6 meses de cursinho, fez um concurso de escrevente e passou. E na época, 2010 ou 2011, gente, 15 anos atrás quase, 15 anos mesmo, ele recebia 7 mil. Eu fui trabalhar num lugar que eu recebia 900 reais, ele recebia 7 mil. Então, primeiro, pense o que você quer. O que eu quero ser? Eu quero ter alguma profissão como médico, psicólogo, professor. Se você tiver, a faculdade é a solução. Agora, se você não tiver, ou ainda não saber, eu apostaria em cursinhos, em cursos técnicos, concursos, essas coisas. A segunda dica é trabalhe. Eu trabalho desde os 12 anos, mas eu trabalhava como babá, porque babá era algo confortável pra mim. Dos 12 aos 17 anos, eu trabalhei só como babá. Eu ganhava muito pouco, porque babá na minha época não era igual hoje, valorizado. Eu acho que é valorizado, porque eu vejo que as pessoas têm dificuldade de encontrar. Então eu trabalhava, não conseguia, comprava ali minhas roupinhas e não tinha dinheiro pra nada, então não conseguia comprar muitas coisas. E eu gostaria de ter tentado fazer igual tinha a Legião Mirim aqui na minha cidade, que pagava mais, então eu queria ter trabalhado e me preparado para ser uma profissional melhor hoje. Hoje eu sou melhor do que eu era anos atrás, mas eu tenho 34 anos. Mas você vai aprender a ser profissional trabalhando, e eu não tive isso, porque eu trabalhava como babá. Então quando eu comecei a trabalhar sério, pra mim, eu tive muita dificuldade, sabe? Com 19, 18 anos, eu passei num concurso para trabalhar numa creche como auxiliar de desenvolvimento escolar. Então eu tava, não que não fosse sério, mas eu tava no meio de criança, então era o que eu tinha conhecimento. E não que não seja um trabalho importante, mas eu não queria criar carreira naquela hora, só que eu não foquei em nada, eu só queria ganhar um dinheiro ali e pronto. Eu trabalhei pouco dessa época, então hoje eu vejo minha sobrinha que ela trabalha, faz estágio e ela faz outros bicos. E eu falo, gente, eu tenho muito orgulho dessa menina que desde os 15, né, com essa idade, ela faz tudo isso e eu não fazia. Mas eu fico feliz por isso, fico feliz que ela esteja tomando caminhos diferentes do meu. E além dessa, de trabalhar, a terceira dica é guardar dinheiro. Eu nunca pensei em guardar dinheiro, porque pra mim guardar dinheiro era coisa de rico, e olha lá. Mas a questão não é o tanto de dinheiro que você ganha, né? Tem muitos ricos que não conseguem guardar dinheiro, tem muita gente que ganha 10 mil e não consegue guardar dinheiro. E eu sei que quando a gente ganha pouco é difícil guardar dinheiro, mas a gente precisa sacrificar um pouco agora se a gente planeja ter um futuro melhor. Eu comecei com 27 anos guardar dinheiro, então eu conquistei poucas coisas ainda. Tem muita coisa que eu quero conquistar, que hoje eu tenho 34, né? Hoje eu tenho meu carro, que tá, é o segundo carro que a gente tem.
comprando à vista, hoje a gente mora num lugar melhor. Mas eu comecei tarde a guardar dinheiro, então talvez fosse para eu ter minha própria casa, talvez fosse para eu ter um carro melhor que esse, mas eu não guardava dinheiro. Então eu queria ter guardado nessa época, ganho 100 reais, guardo 5 reais pelo menos, porque naquela época 100 reais era muita coisa. Guardo 5 reais pelo menos. E pouco se falava, por isso que eu gosto de trazer vídeos sobre essas coisas, porque a gente não tinha tanto acesso à informação dessa forma que a gente tem hoje, né? A gente tinha o que? MSN, Facebook, e aquilo era só para passar o tempo, não era algo que a gente queria estudar. Hoje eu vi a necessidade, falei, eu não quero para sempre não ter dinheiro, eu quero ter dinheiro, eu quero começar a ter minhas coisas. Então hoje eu guardo dinheiro, mas na época eu não guardava. Então o conselho que eu tenho para você é, se você tem alguma renda, guarde uma parte. Quando eu comecei a guardar, com 27 anos, eu não guardei o que sobrava. Eu sabia que ia faltar, e mesmo assim eu falei, vai faltar de qualquer jeito, então eu vou começar a guardar até isso se tornar um hábito e eu parar, né, de gastar mais do que eu recebia. Eu sempre penso, nossa, se eu tivesse começado a guardar dinheiro com 15 anos, hoje eu teria 1 milhão. E eu sei que tem gente a contrário, porque não sei quem ficou guardando dinheiro, não viveu e morreu e o dinheiro ficou pros outros. Ai, gente, pelo amor de Deus, esse pensamento é tão de gente que não tem o que fazer da vida, não tem que esperar, porque eu não tô falando pra você deixar de viver, porque eu não deixo de viver. Eu saio quando eu quero, eu vou viajar quando eu quero, eu compro o que eu quero. Só que eu quero ter uma aposentadoria tão tranquila, sem depender do governo, que a gente sabe o jeito que é a aposentadoria do governo. Eu quero ter uma casa minha, então sim, eu vou guardar dinheiro e eu vou falar pra você que está me ouvindo que é importante guardar dinheiro. Não tô falando pra deixar de viver agora, porque eu não apoio você guardar todo o dinheiro que você tem e não viver. É um equilíbrio entre as duas coisas. Esse é o meu conselho que eu queria ter feito quando eu tinha 15, 18 anos. O próximo conselho é aproveite a casa dos seus pais. Gente, eu sei que não é fácil viver com nossos pais porque eles não vê a hora da gente sair de casa, né? Talvez seus pais não sejam assim, mas a maioria são. Eles estão cansados, querem viver a vida deles e você tá lá. Se você tem essa chance de estar com seus pais, não ter muita conta para pagar, aproveita para guardar dinheiro. Guarde o máximo de dinheiro que você conseguir enquanto você tá com seus pais, porque depois você vai precisar. Porque aí na casa dos seus pais você tem pouca conta, não tem? Na sua casa, quando você for morar sozinho, é aluguel, é água, luz, internet, gás, não sei o que. É um monte de conta. Quando eu saí da casa da minha mãe, eu falei, gente, que monte de conta é essa, cara? Que é isso que eu tenho que pagar? E não foi fácil me acostumar a ter um monte de conta para pagar, não. Então, aproveita as casas dos seus pais para guardar dinheiro, porque quando você for morar sozinho, vai ficar mais difícil. Então, aproveite agora. E outro conselho que eu queria que tivessem me passado, você pode namorar, mas foque em você primeiro, sabe? Eu foquei em relacionamento e isso atrasou muito minha vida, porque eu deixei de fazer as coisas que eu queria, eu deixei de viver o que eu queria, eu deixei de estudar, eu deixei de fazer tudo pro meu futuro e só vivi o relacionamento. E pra mim o relacionamento era tudo, e se acabasse eu achava que eu ia morrer. Eu tive um namorado com 17 anos que quando a gente terminou, gente, aquilo pra mim caiu o meu mundo. Eu achei que eu ia morrer, achei que eu não ia resistir, não sei o quê. E às vezes quem tem essa idade passa muito por isso, de achar que um relacionamento é eterno, é tudo. E não é, você tá só começando a vida. Hoje, com 34 anos, eu tenho pensamentos totalmente diferentes de quando eu tinha 17. Metade da minha vida atrás. E gente, isso vai passar. E é difícil você entender mesmo de que vai passar, de que é nada demais, não sei o quê. Mas, gente, a vida é tão diferente quando você se torna mais maduro, você aprende tanta coisa. A cabeça que você tem com 17 anos é totalmente da cabeça que você vai ter depois, então foca no que importa, sabe? Relacionamentos importam pra você no momento, pra te ajudar essa fase. Eu acho que até faz bem, mas não quando você deixa isso dominar a sua cabeça e você já não sabe mais o que fazer, não sabe mais viver sem a pessoa, não sabe na esquina sem a pessoa. Isso pode te atrapalhar, você precisa focar nos estudos. Então esses são os conselhos que eu queria ter recebido, que eu acredito que se você seguir, pode transformar. Hoje eu não sou mais frustrada, porque hoje eu estou aprendendo, tá? Aprendi muita coisa na vida, mas com 25 anos eu era totalmente frustrada. Você quer chegar a 25 anos frustrada? Mas é isso, pessoal. Eu espero que tenham gostado desse vídeo. Se você tem 15 anos, se você tem 20 anos, siga esses conselhos, tá? Acorda pra vida, como eu tive que acordar com 27 anos só, tá? Vai atrás dos seus sonhos, do seu dinheiro, da sua felicidade, para que você chegue nos 34 com a vida que você exatamente sonhou. Então é isso, pessoal. Um beijo e até o próximo vídeo.